Olá, tudo bem? Hoje nós vamos continuar nossos estudos de cálculo, né? Nós vamos avançando, né? Agora nós vamos começar a estudar o conceito de derivadas, né? Que do ponto de vista histórico ela surgiu antes do conceito de limite, mas do ponto de vista didático se entende melhor ensinar primeiro o conceito de limite, trabalhar essa conceituação aqui de aproximação dos pontos, né? Ou seja, nós estamos quando a gente fala em limite, a gente estuda o comportamento da função próximo a um ponto, ou o comportamento da função quando ela tende para o infinito, para menos infinito, né? E com isso a gente tem as questões das construções das assíntotas verticais e das assíntotas horizontais, né? Também com o estudo de limite a gente pode estudar questões relacionadas à continuidade de funções, né? Então, dando continuidade a esse assunto, hoje nós vamos passar para o conceito de derivadas. O conceito de derivadas ele tem, assim, é muito mais visível, não que o conceito de limite não seja, mas é muito mais visível as aplicações utilizando o conceito de derivadas do que propriamente o conceito de limites, né? O conceito de derivadas ele tem uma importância grande dentro da matemática e da matemática aplicada também, porque por meio dele surgem as também conhecidas as equações diferenciais, né? E por meio desse conteúdo, novas aplicações, novos trabalhos, novos elementos surgiram de aplicações, né? Então, mas vamos com calma, né? Vamos inicialmente apresentar o conceito de derivadas para vocês, né? E à medida que as aulas vão ficando assim, vou apresentando o conceito, vou apresentando algumas aplicações para vocês, beleza? E também é bem provável que essa aula, por conta do tamanho, eu divida em duas partes, tá bom? Então vamos lá. Bem, então pessoal, a ideia é trabalhar a questão da derivada inicialmente numa questão de taxa de variação, tá? Como eu já disse anteriormente, nós vamos dividir esse vídeo em duas partes. A primeira parte eu vou trabalhar um pouco com essa questão da introdução do conceito de derivada por meio dessas ideias das retas secantes e da velocidade. E a segunda parte do vídeo será mais ou menos já voltado para a questão da derivada, beleza? Então, a gente já viu que anteriormente, quando eu introduzi o conceito de limite, que para nós encontrarmos a reta tangente a uma curva e a velocidade de um objeto, nós precisávamos utilizar o conceito de limite, ou seja, para eu introduzir o conceito de limite, eu utilizei dois conceitos que nós vamos reestudá-los agora, tá? Esses dois tipos especiais, esse tipo especial de limite é chamado de derivada, e ele pode ser interpretado como taxa de variação, tá? Então, essa questão que eu trabalhei das retas tangentes e da velocidade de objeto, elas são um tipo especial de limite, que são conhecidos como derivadas também, e também só pode ser conhecido como uma taxa de variação, tá? Então é o seguinte, se uma curva C tiver uma equação do tipo y igual a f de x, e quisermos encontrar a reta tangente a C em um ponto A, iremos considerar um ponto próximo, né, que eu vou chamar de x f de x. E olha, isso aqui é importante, x é diferente de A, tá? E assim calculamos a inclinação da reta secante. A reta secante seria o que? F de x menos f de A sobre x menos A, tá? Eu vou mostrar isso de uma forma assim, essa ideia no GeoGebra, para a gente entender que nós vamos, eu vou estipular um ponto e vou pegar um ponto qualquer. Essa é uma questão que é muito importante para a gente entender, tá bom? Então vamos lá para o GeoGebra para entender essa parte, tá? Bem, então vamos colocar uma função qualquer aqui só para a gente entender essa relação, tá bom? E depois a gente pega outras funções que são as mais clássicas, mas o que eu quero mostrar para vocês é que é a questão que eu fixo um ponto e o outro ponto vai ser variado, tá? Então eu vou pegar uma função 2x à terceira menos 5x ao quadrado mais 2x mais 1. Mais 1. Apertando errado aqui, tá? Então tá. Então é o seguinte, eu vou pegar um ponto específico. Então eu vou querer calcular o ponto f de 2.
f de 2 é 1. Então eu vou colocar agora o ponto, né? Eu vou chamar de ponto A, o 2, 1. Esse ponto é fixo. Esse ponto aqui é o fixo nosso. Agora o outro ponto, que é x, f de x, ele é um outro ponto que pertence à reta. Então, para a gente entender isso, eu vou fazer aqui um controle deslizante, né, de um número. Eu vou chamar de t. Vou variar para não ficar tão grande assim, de menos 1 até 3, porque já vai ser bastante grande lá a resposta, tá? Beleza? Então agora eu tenho um ponto, eu tenho esse controle deslizante aqui, e agora eu vou chamar um ponto B. Um ponto B, que daí vai ser quem? Vai ser T, F de T. Tá certo? E quando eu coloco t igual a 1, ó, deu esse valor aqui, tá bom? E nós queremos fazer o cálculo da reta tangente. Então como é que vai ser? Bem, nós vamos, primeiramente, ó, nós vamos nos aproximar do ponto A por uma reta secante. Então vou pegar aqui, ó, uma reta. Nós sabemos que por 2 pontos passa-se uma reta. Essa daqui é a minha reta secante. Tudo bem? E agora o que vai acontecer? Bem, à medida que eu vou me aproximando do ponto 2, ó, à medida que eu vou me aproximando do ponto 2, bem, no ponto 2 nós sabemos que não vai ter, por quê? Porque, ó, por 2 pontos passa-se uma reta, não por um único ponto. Então a reta tangente ali, ó, é aqui, ó, pela reta secante. Tudo bem? Então nós estamos trabalhando com essa perspectiva aqui, ó, tá? Nós estamos nos aproximando do ponto A por uma reta secante, tá? E para nós encontrarmos ali o nosso coeficiente angular, né? O nosso coeficiente angular, que é f de x menos f de a, x menos a, nós vamos trabalhar com essa perspectiva aqui, ó. Eu vou pegar f de t menos f de 2, que deu essa resposta aí, né? Menos 1,3, né? E vou pegar também agora t menos 2. E daí agora eu vou fazer a diferença entre elas, tá? B sobre C, tá? Então esse valor aqui é o valor do meu coeficiente angular da minha reta secante, tá? Ó. E conforme eu vou mudando, ele vai se alterando, tá? Ó, então a gente vai, conforme a gente vai se aproximando aqui, ó, 1,9, né? Então, ó, conforme a gente vai se aproximando, então a gente já começa a ter uma noção de como seria, né? Bem, nós sabemos que no ponto 2 vai ser indefinido, né? Então seria um valor entre 5,3, né? E 6,7. Então eu sei que o coeficiente angular da reta que passa pelo ponto A é esse daqui. É lógico que o GeoGebra tem essa condição de dizer para nós aqui, podemos verificar aqui, ó, né? Ele fala, né, reta tangente ao ponto, né? Então eu posso calcular isso utilizando a reta tangente, ou seja, eu marco o ponto A e a curva, então vou selecionar primeiro, faltou marcar aqui, né? Então tá, o ponto e a curva, ele já me deu, ou seja, o coeficiente angular é 6. Então estava muito próximo do que a gente estava fazendo aqui, né? Ou seja, à medida que a gente vai se aproximando aqui, ó, né, da reta tangente. Então o GeoGebra já fornece isso para nós, mas a reta secante, ou seja, para nós calcularmos, nós fazemos uma aproximação pela reta para a reta tangente, nós fazemos uma aproximação pela reta secante, tá? Então mais ou menos essa é a ideia que nós vamos trabalhar nesse vídeo introdutório, tá bom?
Então, fazendo uma releitura aqui, o nosso ponto P era o ponto 2, 1, certo? O ponto X é o ponto que eu fiz no controle deslizante. E o meu coeficiente angular eu fiz da reta secante, é a diferença de f de t menos o f de 2 sobre x menos 2, tá? Ou seja, t menos 2, que é o meu controle deslizante lá, tá bom? Essa é a ideia que nós vamos trabalhar. Bem, então é o seguinte. À medida que nós nos aproximamos de P pelo ponto Q ao longo da curva, X começa a tender ao ponto A, né? Ou seja, no nosso caso lá era o T, tudo bem? Mas é questão só de nomenclatura ali, tá? E assim a gente consegue ter uma melhor definição, ou seja, a gente consegue definir uma reta tangente como a reta que passa por P e tem inclinação M, tá? Então a reta tangente é uma reta que passa por P e tem uma inclinação. Então eu tiro a questão dos dois pontos e falo do ponto, de um único ponto e de uma inclinação, ou seja, de um ângulo, tá? E com isso nós temos uma definição. A reta tangente à curva y igual a f de x, em um ponto P a f de A, é a reta passando por P com inclinação m igual ao limite de x tendendo a A de f de x menos f de A sobre x menos A. Por que do limite? Porque quando eu vou me aproximando do ponto pelo controle deslizante, a gente intuitivamente estamos utilizando o conceito de limite. Então, matematicamente falando, é essa fórmula que nós estamos utilizando lá, beleza? E nós temos algumas situações em que nós referimos a inclinação da reta tangente como a inclinação da curva no ponto, tá? Então, eu falar reta tangente tem as mesmas ideias da inclinação da curva naquele ponto, tá? Bem, então qual que é a relação? A relação que daí eu posso trabalhar, cada ponto vai ter uma inclinação, ou seja, cada ponto vai ter um coeficiente angular e esse coeficiente vai formando essa curva, por assim dizer, né? Então, isso é uma coisa que a gente pode entender, e cada ponto tem a sua inclinação. Nesse sentido, cada ponto tem a sua reta tangente. Bem, então é o seguinte, agora vamos pensar o seguinte: se nós dermos um zoom na direção do ponto A, a curva aparecerá uma reta, ou seja, quanto maior for o zoom, mais indistinguível da reta tangente será a curva, tá? Então vamos fazer isso lá no GeoGebra com o mesmo exemplo para vocês entenderem que conforme eu vou dando zoom, não vai ter muita diferença entre a curva e a reta tangente, tá? Então vamos lá para o GeoGebra de novo. Bem, só para a gente visualizar aqui, né, ó, nós estamos nos aproximando de 2, né? E aqui, quando chega em 2, eu tenho a minha reta tangente. Aqui eu tenho a inclinação e a reta. Então a inclinação do ponto é a reta tangente. Mas ele diz o seguinte, que conforme eu vou dando zoom, me aproximando do ponto, vocês podem observar, aqui no caso, que ela já fica muito, meio que assim, quase impossível no ponto distinguir o que é a reta tangente do que é a curva, tá bom? Então essa é a questão que se coloca naquele ponto lá. Então conforme eu vou dando zoom, vai ficando cada vez mais próximo. E essa é a questão, né? Porque eu estou me aproximando do ponto. Estou me aproximando do ponto e a reta tangente, então a inclinação da curva, a inclinação do ponto é a inclinação, é a reta tangente, beleza? Então voltamos lá para a parte teórica. Bem, com essa ideia apresentada, vamos pensar da seguinte forma agora, né? Vamos chamar de H a diferença entre o ponto X e o ponto A, tá? Ou seja, H é igual a X menos A. Bem, se H é igual a X menos A, X vai ser igual a quem? Bem, passando o A para lá, isolando aqui, trocando os lados, X vai ser igual a quem? A A mais H. Então, nessa questão, a gente pode substituir toda essa relação aqui por a inclinação da reta secante pode ser substituída por f de A mais H menos f de A sobre H. Tudo bem? Então, isso é uma outra coisa interessante também. Então, se eu trabalhar a distância entre eles, chamando essa distância de H, eu vou mudar a minha questão aqui, tá? F de x vai ser A mais H, então voltando ali, ó, quer ver, ó? F de x vai ser A mais H, então vai ser A mais H menos
f de a sobre h, porque agora essa é a distância, porque antes nós estávamos fazendo assim, x menos a, agora nós estamos fazendo x menos a igual a h, tá bom? E à medida que x tende a a, né, h tende a zero. Assim, a expressão para a inclinação da reta tangente será dada pelo limite de h tendendo a zero de f de a mais h menos f de a sobre h. Tudo bem? Então, retomando lá, ó. Nesse caso aqui, ó, se x está tendendo a A, ou seja, nós estamos diminuindo a distância entre os pontos. Se nós estamos diminuindo a distância entre os pontos, o que vai tendendo? A diferença entre eles vai tendendo a zero. Então vai ficar o limite de f de a mais h menos f de a sobre h. Tá bom? E essa é uma perspectiva a gente poder calcular a reta tangente. E nós vamos também calcular a equação da hipérbole y igual a 3x no ponto 3,1. Tá? Então, primeiramente, vou fazer isso no GeoGebra, depois eu vou fazer no quadro para a gente entender melhor essa relação, tá bom? Bem, então vamos construir primeiramente a curva, tá? Então eu vou chamar de f de x igual a 3 sobre x, tá? Que é a minha hipérbole. E agora eu quero saber o que acontece no ponto 3,1. A gente já consegue ver aqui, mas eu vou pedir para o GeoGebra calcular para mim. f de 3 é igual a 1. Então daqui eu vou chamar o ponto A, vai ser igual a 3 para x, 1 para y. Esse é o meu ponto fixo, tá bom? Esse eu não vou mexer. Mesmas características, eu vou fazer agora um controle deslizante, tá? Eu vou chamar de t, para não ficar muito grande também, eu vou pegar de 1 até 4, certo? E agora eu vou colocar o ponto B, certo? Eu vou chamar um ponto B que vai ser igual a quem? As coordenadas T, F de T. Tá ali o meu ponto B. Bem, agora eu vou representar as coordenadas desses pontos assim nos planos cartesianos, só para a gente ter uma melhor visualização, tá? Bem, esse aqui, como é um ponto fixo, então vai ficar de que jeito? Eu vou chamar de C o ponto 3, 0. O ponto D vai ser igual a 0, 1. Tá? E daí eu faço a ligação aqui, só para a gente entender. Aqui o ponto aqui, já o ponto, vamos chamar de ponto E, vai ser igual a quem? A T, 0, e o ponto F vai ser igual a 0,f de t, tá? Bem, então com isso o que acontece? Ó, à medida que eu vou mexendo aqui, ó, os pontos vão mudando, tá legal? Beleza, então tá, temos isso daí. Eu também tenho a minha reta secante, né? A minha reta secante ao ponto, tá? E aqui, o que eu quero trabalhar com vocês é essa questão aqui, ó. Essa distância C menos E é o meu H, tá? Então, aqui é o meu ponto é o meu ponto A, certo? Essa distância aqui é a minha distância H, ou seja, esse é o meu ponto variável. Essa aqui então seria x menos h, né? Se eu colocasse o ponto para cá, ó, opa, se eu trabalhar com ele nesse sentido, ó, seria, só para a gente entender assim, de acordo com a relação teórica, seria o que? Essa seria a minha distância h, então aqui seria a mais h, né? Então, e aqui eu teria f de x e f de x mais h. Tudo bem? Bem, então nós temos a relação teórica lá e agora nós vamos calcular o coeficiente angular, tá? Bem, para calcular o coeficiente angular eu vou fazer da seguinte forma, vai ficar
f de t menos f de 3, tá? E vai ficar t menos 3, tá certo? Então, esses dois valores aqui, tá? 1.27 e 1.66. Agora eu vou fazer a divisão entre eles, tá? B dividido por C, eu vou ter esse daqui. Então, o coeficiente angular dessa reta aqui, né, que é essa daqui, ó, deu 0,76. Se nós fizermos algumas operações aqui, isolar o y, tal, aqui, passar o x para lá, fazer as divisões, é bem provável que dê esse valor aqui, porque o x está positivo, vem para cá negativo, fazer essa divisão, é bem provável que dê esse valor ali. Vamos fazer o teste só para fazer. Então, 1,27 dividido por 1,68. 0,76, que é o coeficiente angular que nós temos aqui, tá bom? Então, o que vai acontecer agora? À medida que eu vou me aproximando, ou seja, eu vou encontrando a minha reta secante, desculpa, eu tenho a minha reta secante e agora eu vou encontrar a minha reta tangente. Então, o que vai acontecer? À medida que eu vou me aproximando aqui, ó, o meu coeficiente angular vai mudando, né? Ele vai se aproximando, ó, deu indefinido, porque a gente já sabe por quê. Mas, ó, em 2.9 deu 0,34, né? Passando um pouquinho ali, ó, 3.1 deu 0,32. Então, é um valor entre 0,34 e 0,32. Possivelmente menos 0,33, que seria menos 1/3. Nós vamos fazer isso no quadro para entender melhor essa relação, tá bom? Bem, então a questão é a seguinte, né? Eu já coloquei aqui alguns elementos do exercício para a gente entender. Primeiro, que o coeficiente angular é dado pelo limite, né, de f de a mais h menos f de a sobre h com h tendendo a zero, tá certo? A minha função é f de x igual a 3x, tá? Então agora, quem é quem nesse trabalho aqui? Bem, ó, para a gente entender melhor, ó, o a é o elemento x, né? E o f de a seria o meu valor no eixo y, tá? Então, a é o 3 e o f de a é 1. E de fato, se eu substituir 3 aqui, 3 sobre 3 dá 1, é essa a resposta, tá legal? Agora nós vamos calcular o coeficiente angular dessa reta. Então ficaria ok. Bem, substituindo os pontos aqui, seria o limite de quem? De f de 3 mais h menos f de a, que é o f de 3, sobre h com h tendendo a zero. Tá legal? Bem, então, quem que seria agora? Seria quem? Substituindo os termos aqui, seria quem? O limite de 3 sobre 3 mais h menos 1 sobre h. Vou arrumar aqui o local do limite. Com h tendendo a zero. Tudo bem? Então, primeiramente, eu vou resolver esse numerador aqui, depois eu faço as operações aqui, tá? Então, tirando o mínimo aqui, o mínimo vai ficar quem? 3 mais h. 3 mais h dividido por 3 mais h, 1. 1 vezes 3, 3, menos 3 mais h dividido por 1, 3 mais h. 3 mais h vezes 1, 3 mais h sobre h. Vou arrumar aqui só para poder colocar o limite. Com limite de h tendendo a zero. Tudo bem? Efetuando as operações ali, então vai ter que o limite de h tendendo a zero vai ficar quem? 3 menos 3 menos h sobre 3 mais h dividido por h, tá? 3 mais 3, simplifico. Aqui eu vou obter o quê? Menos h sobre 3 mais h sobre h.
Então eu tenho uma divisão de fração aqui, né? Então, como é que ficaria? Fixa o primeiro e inverte o segundo, tá? Então ficaria o limite de h tendendo a zero, fixa a primeira, menos h, 3 mais h, vezes 1 sobre h. Simplifico esses dois aqui, então eu vou ter que, vai ficar menos 1 sobre 3 mais h. Aplicando o limite com h tendendo a zero, ou seja, isso aqui vai para zero, então essa minha resposta, ou seja, o valor de m vai ser menos 1/3. Então, meu coeficiente angular é menos 1/3, tá? Agora nós vamos encontrar a equação da reta dessa função aí. Então, vou apagar aqui para a gente escrever de novo, tá? Então, a equação da reta é dada da seguinte forma: y menos y0, que é igual a mx menos x0. Então, quem são os pontos y0 e x0? São meus pontos A e F de A, né? Que é o 3 e o 1. Então, vai ficar y menos 1, que é igual a menos 1/3 de x menos 3, tá? Poderia deixar assim, vamos arrumar um pouquinho. Y menos 1 é igual a menos 1/3 de x, menos com menos mais, 3 sobre 3, 1, tá certo? Passando para lá, né? Y vai ser igual a quem? Menos 1/3 de x mais 2, tá? Poderia arrumar, fazer outras coisas aqui, mas só isso aqui dá conta, tá? Então, a minha equação da reta, né, com o coeficiente angular menos 1/3, né, que é tangente à equação y igual a 3 sobre x no ponto 3, 1, é essa daqui, tá? Então, esse daqui é o coeficiente angular da reta tangente que coincide com a inclinação naquele ponto, tá bom? Bem, o vídeo já ficou extenso, então eu vou dividir ele agora para a gente continuar falando sobre a questão da velocidade, tá bom?